mundo não aguenta mais se intoxicar de tanto remédio. As pessoas não suportam mais gastar tanto dinheiro e continuar doentes, dependentes de medicamento. E as terapias naturais por muito tempo foram ignoradas, criticadas, desmerecidas e até ridicularizadas. E nesse meio tempo, as dores do mundo só aumentaram. As caixas de remédios nos lares triplicaram de tamanho, mais custos, mais remédios e menos saúde. Isso precisa parar. E vai parar. O tempo da verdade chegou. De tratar as verdadeiras origens dos problemas de forma natural. Chegou o tempo de ajudar o mundo a tratar as causas das doenças da forma certa, com confiança, comprovação e assertividade. Depois de uma longa jornada de credibilização, de comprovações e pesquisas, você terá nas suas mãos a melhor forma de ajudar o mundo a tratar os dores do corpo e da alma, com uma técnica natural com origens milenares, com conceitos inéditos no mundo. Um caminho que trata o ser humano de forma sistêmica, holística e integrativa. Uma herança dos xamãs do passado, dos hindus, dos celtas, dos sábios indígenas, adaptada para a realidade atual. É a fitoenergética. A fitoenergética é um sistema terapêutico que se utiliza do poder sutil das ervas para tratar as verdadeiras causas das doenças, aprofundando nas causas emocionais e no campo vibracional de cada ser. É uma pesquisa de mais de 18 anos de existência que aprofunda no campo das terapias naturais complementares de alta eficiência para tratar as doenças do corpo e da alma, tanto para seres humanos quanto para animais de estimação. A era de tratar as verdadeiras causas das dores humanas chegou. A era da fitoenergética chegou. E é também uma grande oportunidade para as pessoas que querem aproveitar a enorme demanda desse mercado. Porque as pessoas estão desesperadas por alternativas naturais, sem contraindicações, com custos baixos, que tratem a causa. Porém, elas não estão encontrando profissionais suficientes para ajudá-las. E preparar-se para aproveitar essa oportunidade, sair na frente mesmo, pode te colocar em vantagem no mundo que está pedindo socorro. Dominar esse conhecimento é estar conectado com a maior tendência do futuro de um planeta que precisa se reinventar, se reciclar e se curar. Domine esse conhecimento, ajude o mundo e mude a sua vida. Brilha a prosperidade, gente profunda, gente verde, nação hortelã. Estou aqui com a Patrícia Cândido de novo. Tudo bem, Paty? E aí, Bruno Gimenez? E aí, gente verde? Hoje... Estamos aqui para descomplicar a sua vida Isso. sobre fitoenergética e o uso na rotina diária. A fitoenergética sempre facilita a nossa vida. Você está com uma dor de cabeça, uma tensão, você tem que produzir um relatório, você tem que entregar um trabalho de escola, fazer alguma coisa, você tem que ter uma criatividade, ou você tem que enfrentar uma rotina difícil. Você vai lá, faz um chazinho, se energiza. Tem muitas técnicas que a gente vai ensinar na nossa imersão, espero que você já tenha se cadastrado. Aí você faz aquele tratamento, aquela dor, aquela tensão vai embora na hora. Você não tomou remédio, você se energizou e a gente quer isso, a gente quer que você consiga usar a fitoenergética na rotina diária. O que é a rotina diária? Estou com vontade na academia. Espera aí, o que eu posso fazer? Eu não estou com vontade de estudar o que eu tenho que estudar. Eu não estou com vontade de fazer o que tem que ser feito. Sabe a procrastinação? Você faz 5.000 coisas, mas não faz aquilo que tem que ser feito. Então, assim, aqui nós estamos para te ajudar a trabalhar a fitoenergética na prática. Porque assim, você gostaria de aprender um segredo milenar na prática? A fitoenergética é um segredo milenar. De ter acesso a um sistema natural de cura, equilíbrio, elevação da consciência, simples, que qualquer pessoa pode fazer, que não é curanderismo, que não precisa ervas raras, que não é complicado. Que mais? Que as ervas que você precisa são simples de achar. Não precisa ser erva verde, pode ser fresca, pode ser desidratada, pode ser casca, raiz, talo, pode ser pouquinha quantidade. Ser só chá, né? Tem outras Se você não formas gosta de de chá, né? Tem gente que não gosta de chá, dá para você usar. Não tem nenhum efeito colateral, você vai conseguir usar, sabe? Que você vai aprender técnicas que beiram o benzimento, que beiram a magia com as ervas, mas tem comprovação científica. A gente tem a validação do MEC como terapia no glossário deles. A gente tem também o MEC, nós temos uma pós-graduação, sabe? Então, assim, você tem isso tudo à sua disposição para um sistema de cura, equilíbrio, elevação da consciência. Por que cura e equilíbrio? Cura e equilíbrio você entende o que é, né? Mas elevação da consciência é quando você começa a pensar diferente. Você começa a pensar diferente e ao invés de você ter que tomar remédio, você começa a poder utilizar apenas forças naturais. O que você acha disso?
É isso que nós estamos propondo na fitoenergética, é isso que eu e a Paty estamos fazendo nas aulas, para você melhorar o seu corpo, equilibrar o seu emocional. Porque quando o nosso emocional está mal, o que acontece? A gente implode, sabe? E daí, se o seu emocional está ruim, o seu físico está ruim. E remédio não trata a causa emocional, mas a fitoenergética trata. Então, outra coisa que você pode fazer é ajudar pessoas que você ama, porque às vezes você não tem problema, mas nada te afeta tanto do que você está mal. Por exemplo, esses dias eu mandei uma mensagem para meu pai, ele falou assim, filho, eu estou bem, mas eu fico chateado porque o seu irmão e sua irmã brigam, ou sua mãe e sua irmã, ele sempre reclama que o problema da vida dele é os outros. Então, ele está chateado com os outros. Filho, eu estou bem, eu não tenho problema não. Meu jeito, meu pai fala assim, você sabe como é que é, né? Uhum. Então, imagina você conseguindo mudar a sua vida, ajudar a sua família, ajudar seus animais de estimação, ajudar as pessoas que você gosta, colocando técnicas práticas da fitoenergética na sua vida. Então, é um conhecimento oculto, é um conhecimento milenar oculto das ervas para acabar com as dores emocionais, com as questões psicológicas que travam. Não vem falar. Você está sempre motivado? Fala. Você está sempre bem-humorado? Fala. E aí, você está mal-humorado, você vai fazer o quê? Você vai encher a cara de cachaça? Às vezes até dá para tomar um negocinho, mas não vai resolver isso. Sua vida, eu estou brincando. Ou você está se sentindo rejeitado, ou você no seu trabalho percebeu que você ficou de escanteio, ou você está com depressão, com baixa autoestima, os seus projetos não estão saindo do papel, você vai tomar um remédio para isso? Ou você está se sentindo triste, você vai tomar um remédio para isso, sabendo que não vai tratar a causa? Então, aqueles sentimentos e pensamentos que bloqueiam a prosperidade, isso não está no teu físico. Pensamentos, emoções, sentimentos, eu não posso, acho que não é para mim, acho que eu não vou conseguir, eu estou muito velho, eu não sei fazer, eu não tenho competência, nossa, vai dar muito trabalho, sabe? Então, imagina você poder usar a energia das plantas e, sem a necessidade de poderes especiais. Você não tem que ser médium, você não tem que ser uma pessoa diferente. As plantas são plantas comuns do nosso dia a dia. Eu gosto de ouvir tu falar da fitoenergética, né, Bruno? É uma empolgação, assim, uma coisa que vem da alma. Até porque foi o Bruno, né, que fez essa pesquisa lá em 2002. O Bruno, como químico de laboratório, começou a perceber que as plantas tinham algo a mais que a fitoterapia não explicava. E é apaixonante mesmo, né? Assim, muito apaixonante. Só que eu e a Paty falando aqui, a gente fica falando, você fica ouvindo. Então, vamos fazer uma coisa hoje? Vamos pôr um vídeo aqui agora para vocês, com alguns depoimentos. A gente vai pôr alguns... vamos pôr no vídeo aqui para vocês alguns depoimentos. Então, de alunos nossos, de pessoas que quer falar esse próximo? Para vocês verem, né, que são alunos que estão aqui com a gente, que estão conosco, que estão falando eles próprios. Vamos pôr aqui na tela para vocês. Vamos colocar a Leila agora. Ela colocou lá, tive uma boa melhora da ansiedade e também da insônia, com a prática da bioplasmia. Uso muito essa técnica, gratidão. Por que que a gente separou essa? Porque a bioplasmia é uma técnica que você faz rápido, sem frescura. Não precisa nem a planta, nem importa qual planta que você vai usar manjericão, capim-cidreira, se você vai usar camomila, se você vai usar arruda, não importa nem a planta. A bioplasmia é uma técnica de dinamização de energia vital que vem da planta, que você usa para ir ação imediata. Então, como a ideia dessa aula é falar como que eu posso usar a fitoenergética na prática? Ontem eu tinha que fazer muita coisa, eu tinha que ter ideia e eu não tinha tempo mais para pensar. Então eu estava em casa, estava aqui meio tenso, a minha esposa falou, amor, faz um chazinho. E lá em casa a gente tem isso. Eu e a Aline, a gente tem muito esse negócio, faz um chazinho quando alguém está muito tenso, quando alguém está muito bloqueado. Faz um chazinho, isso virou um mantra lá em casa. Como assim faz um chazinho? É porque o chá, tomado do jeito que a gente ensina, usando a fitoenergética, ele traz um outro nível de consciência. Mas, vou ler mais um caso de um dos nossos alunos aqui da fitoenergética, Amini Arismendi. Olha só. Meu fiel e verde companheiro. Ela está falando do livro, né? Olha como as pessoas começam a mudar. O livro é uma espécie de apostila das pessoas que fazem um treinamento com a gente, né? Depois que retomei as aulas, levo para todo lugar. Começando o tratamento para ansiedade e dor de estômago, como descrito no livro, estou no segundo tratamento. Percebo as melhoras incríveis nas dores físicas e diminuição de ansiedade. Você vê, você faz um tratamento que não te custa nada, que não tem nenhum efeito colateral, que não tem nenhuma frescura de fazer. Você segue o método, segue as bases e os fundamentos e você mesmo pode aprender como você fazer isso. É uma coisa sem cabimento, né, Paty? Exatamente. Olha a Andréia Cardoso de Assis. O que ela escreveu aqui?
O curso da fitoenergética mudou a minha vida e a forma de ver as plantas, os seres vivos e todas as pessoas ao meu redor. Me deixou mais empática, mais sensível às situações ao meu redor e mais resiliente e menos pesada. Aprendi a analisar sem julgar e sem me irar, sem me irar com as pessoas sem julgá-las e reduzir significativamente a carga de dores de cabeça, física e de conflitos com adolescentes rebeldes. A aula de fito para crianças me abriu os olhos para ter outra postura na escola. Gratidão, Bruno e Patrícia, que aulas fantásticas. Gratidão, me ensinaram de diversas formas que o difícil é ser simples, que o menos é mais. E as aulas do Bruno, a aula de prosperidade e a aula dos pets, já comecei a aplicar imediatamente com os animais e com alguns alunos que se contaminam facilmente com contaminação energética. Entendi agora por que eles adoecem do nada na sala de aula, sem explicação. Essas aulas ampliaram a minha visão dos alunos. Gratidão. Então, uma professora com turmas grandes, com alunos adolescentes, ela conseguiu fazer toda uma transformação na vida dela, na profissão dela e impactou até a vida dos alunos, né? Essa é a fitoenergética. Uau, eu fico muito feliz porque assim, a fitoenergética ela trabalha ali onde muitas vezes os olhos não podem ver. Elas atuam no campo de energia e isso antigamente, sutil, né? Quando você falava isso, lá vem o místico ou o macumbeiro, quanto que a gente escutou pessoas que nem sabem que macumba é um instrumento musical e macumbeiro é quem toca esse instrumento musical, né? Então, olhavam a gente com preconceito, só que hoje isso está na moda. E por quê? Porque as pessoas forçaram a ter esse acesso. Como hoje tem essa pegada mais green, essa pegada mais orgânica, essa pegada cada vez mais consciente da natureza, essas pessoas também estão vendo, é muito remédio, que não trata a verdadeira causa. Então, aquilo que quando a gente começou em 2002 a pesquisa, a gente tomava porrada, era criticado, hoje as pessoas estão sedentas. E é por isso que está todo mundo falando da fitoenergética. Você vai ver a gente participando de vários programas de TV, saindo sobre o nosso trabalho em vários artigos, jornais, revistas consagradas no mundo. Então é o seguinte, porque cada planta, cada casca, cada folha, cada fruto, cada raiz, cada semente tem um campo de energia, como se fosse uma espécie de bateria, que vibra numa frequência específica. E quando você sabe despertar o poder oculto que está ali, ao seu favor, essas plantas, assim quando você chega, né, no posto de gasolina, que o frentista, aqui no Brasil a gente tem frentista, nos Estados Unidos não tem, né? Ele vem e conecta o cano da gasolina ali, do revólver da gasolina, no tanque de gasolina do seu carro e aperta e sai o combustível. É mais ou menos isso que acontece. Quando você conecta com as plantas, é como se ela pegasse o cano da gasolina e injetasse em você essa gasolina que é nada mais, nada menos do que a fitoenergia. É um combustível, né? Que ela e a coloca transferência desse fluido vital da planta para nós, que a gente chama de alinhamento por compatibilidade, você vai ver em detalhes na nossa imersão fitoenergética e magia com as ervas. Esse é o grande lance que explica por que algumas pessoas podem murchar uma rosa, uma arruda, enquanto outras não. Algumas pessoas murcham o manjericão, enquanto que outras não murcham o manjericão. Você vai entender que processo é esse, porque as plantas são também termômetros de ambiente e termômetros da qualidade da energia das pessoas. Então, se no lugar que eu moro, a determinada planta sempre seca na minha presença, sabe qual que é a explicação disso? Ela seca porque ela está transferindo para você a energia dela que você está em falta. Então, justamente aquela plantinha que você tem que sempre morre, é a frequência que você está fragilizado, fraco, ou com alguns bloqueios mesmo. Então, por exemplo, se a pessoa planta morango em casa, certo, e o pezinho de morango sempre seca ou morre, e ela fala, não tem uma mão boa para o morango. Pode significar que ela é uma pessoa apegada, que não sabe lidar com desapego, e pode significar que ela é uma pessoa extremamente carente, porque é nessa faixa de frequência que o morango atua. Quer ler? Pode ler tu. Então, o morango elimina a carência afetiva. Então, uma pessoa muito carente, é tendência que o morango não vá viver na casa dela. Acalma dor por perda emocional e perda forte, como falecimento, fim de relacionamento, notícia ruim. Dor de notícia ruim, fala sério, você descobre uma notícia que amanhã você até passa, amanhã você esquece. Mas hoje, não acredito que isso aconteceu. Sério, Paty? É sério. Então, o morango trata isso. Fim de relacionamento, gera amor incondicional, paz e família. Então, se está faltando amor incondicional, o morango vai morrer. Libera os sentimentos reprimidos. Se a pessoa está muito bloqueada,
corta laço com pessoas já falecidas, você está muito apegado a quem já foi. Então o morango ele vai ceder essa energia, ele tem essa energia que está faltando em você. Então, o dia que a gente começar, com a tua ajuda, expandir a fitoenergética numa velocidade ainda maior do que a gente tem conseguido nesses últimos 20 anos, porque eu e Patrícia, nos primeiros 10 anos da nossa pesquisa, a gente comeu o pão que o diabo amassou. A gente ia praticamente de porta em porta em eventos de 5, 10, 12, 15 pessoas. Foi só em 2013 que o nosso trabalho atingiu uma proporção mundial, uma proporção global, onde o nosso trabalho, com certeza, o nosso curso é um dos maiores cursos de terapia natural do mundo, e isso eu fico muito feliz. A gente tem um curso completo da fitoenergética, ele assumiu uma proporção enorme, e eu falo isso não por vaidade de ser o criador do método, eu falo isso com dados e números das pessoas que fizeram e se transformaram, que eu acho que é assim que a gente tem que entender. A gente demorou muito para entender como esse mecanismo funcionava, e a partir do momento que a gente entendeu como esse mecanismo funcionava, a gente percebeu que a humanidade está tomando cada vez mais remédios controlados, antidepressivos, de uma forma equivocada. Por quê? Porque esses remédios não atuam na verdadeira causa das doenças, assim como as plantas, eu citei o exemplo do morango aqui, ela atua na verdadeira causa do problema. Então, se você está infeliz, se você está bloqueado, você tem questões ali. Se eu souber conversar com você e entender quais as questões, se tem bloqueios e problemas, eu vou saber recomendar quais são as plantas que fazem isso para você poder usar em tratamentos de spray, chá, banhos e tudo mais. E fiquem atentos, porque na nossa imersão da fitoenergética a gente vai detalhar mais sobre isso. Aqui embaixo, cadastra já, caso você não tenha cadastrado. E como vai acontecer logo, pode ser que você já esteja perdendo alguns avisos, alguns conteúdos especiais de preparação. Mas nós vamos ter o documentário, que é uma imersão, e nós vamos ter aulas extras, imersão, técnicas extras, muita coisa boa. Mas o método ele é simples, ele é poderoso, e por ser um método, ele independe da sua idade, independe da sua cultura, da sua religião, porque ele é baseado em leis naturais. E é isso que você tem que entender. E por ser um método também, eu não posso chegar para você aqui e falar, chá de amora é bom para isso, e acabou. Não é assim. Certo? Não é assim. Então, não importa se você acha que você está no fundo do poço e você quer sair, a fitoenergética pode te ajudar. Não importa se você acha que está no auge da sua carreira e você não precisa de mais nada, a fitoenergética pode te ajudar. Porque tem dores do sucesso e dores da derrota. Vou explicar. A dor da derrota é a depressão, é a tristeza, o sofrimento, é a sofrência. A dor do sucesso é o burnout, é o estresse, é a tensão, a ausência da família, é a cobrança de quem não está por perto, é o seu corpo cansado. Em qualquer lugar que você está, você vai ter dores, certo? Se você tiver a fitoenergética como a sua aliada, você vai ativar um poder pessoal jamais visto antes e que você vai falar assim, o que aconteceu aqui? Então, nós estamos muito próximos da imersão da fitoenergética e magia com as ervas, onde eu e a Patrícia vamos conseguir dar para você um contexto mais profundo sobre isso. E eu espero que você participe, porque a gente está abrindo gratuitamente nesta imersão, nesse documentário, nessas lives, não só formas de uso das plantas, mas a ciência por trás daquilo que muda a sua vida. E isso foi perdido por conta dos novos tempos, da indústria farmacêutica que chegou atropelando tudo e gerando uma falsa conveniência que não trata a causa. Não somos contra os remédios, ao contrário, a gente também consome remédio. Só que a gente consome no nível certo e para as causas certas. Depressão, síndromes, transtornos emocionais e problemas psicológicos não devem ser tratados com remédio. Essa que é a maior verdade. Em casos extremos, quando, por exemplo, a pessoa quer acabar com a própria vida ou tem uma séria deficiência de lítio, a gente concorda que você procure um médico. Mas esses casos extremos são a minoria. Então, hoje, a gente tem base para dizer que 93% de todos os remédios que você toma são desnecessários. Outra coisa que nós temos base para dizer é que, ano após ano, o tamanho da caixa de remédio das pessoas no Brasil aumenta ano após ano. Antigamente, a caixa de remédio era uma caixinha de sapato. A caixa de remédio que a gente guarda em casa, né? Era uma caixinha de sapato. Aquela caixinha de remédio, principalmente, era para primeiros socorros. Aí, eu não quero dar mais detalhes, mas recentemente eu tive acesso à casa de uma pessoa e aí quando ela abriu não era mais uma caixa, era um armário de cima a baixo na despensa, organizado por setor e os primeiros socorros eram lá embaixo, o resto era só remédio controlando faixa vermelha. E infelizmente, esses dias eu vi uma pessoa no Instagram mostrando a casa nova dela, mostrando o projeto da cozinha, daí o arquiteto estava explicando, achei a cozinha bonita, Bruno. E aí ele projetou um armário para remédio.
Então, isso é muito triste, né? E é sintomático. É muito triste. E faz parte da missão da nossa alma, nesta vida, mostrar para você que isso pode ser diferente, que você pode ter uma vida boa, uma vida feliz, uma vida mais leve, uma vida sem dores, uma vida com mais clareza de quem você é, de qual é a sua missão, para que você realmente tenha qualidade na sua vida. E uma pessoa que toma muito remédio, ela não tem qualidade de vida. Eu sei porque eu já passei por isso. E eu consegui sair disso com a fitoenergética. Custos, né? Sim, mas afeta a qualidade de vida. Também. Porque daí quando ela tem que gastar com remédio, ela não pode fazer uma viagem, cara, ela não pode pagar uma parcela de alguma coisa que ela quer comprar. Imagina se você separar R$200 de remédio, só 200, tá? Não estou exagerando. Por Isso mês, é o mínimo, né? É 2.400 no ano. E se for 2.000, continua. A maioria das pessoas gasta muito mais do que isso por mês. Esses dias até a gente perguntou aqui numa das aulas quanto que as pessoas gastavam e os valores são assustadores. Então, a gente está aqui para te mostrar um caminho de liberdade, né? Porque a verdadeira rebeldia é você ter saúde. A verdadeira revolta contra o sistema, diríamos assim, é você ter saúde. Então, buscar essa saúde deve ser sua prioridade, deve ser o número 1 na sua vida, porque quando você tem saúde, você é uma mãe melhor, você é um pai melhor, você cuida mais da sua família. Quando você tem saúde, você é um ser humano melhor para a sociedade, você contribui mais com o mundo, sabe? Você para de dar trabalho e começa a trabalhar, né? No sentido de ajudar o mundo a ser um lugar melhor. Então, a gente quer te convidar para participar da nossa imersão, que vai começar daqui a alguns dias. Então, só se inscreve aqui embaixo para participar com a gente. Eu queria, além de saber que você está se cadastrando, eu queria saber o que você está achando dessa aula. O que mudou na sua cabeça se você tem assistido, essa é a sua primeira aula, já captou alguma coisa aqui? E as outras aulas você assistiu, você perdeu, fizemos várias aulas já. O que já mudou na sua cabeça? Você pode comentar aqui para nós? É muito importante, sabe? O que mudou? O que você está pensando diferente? A gente está recebendo muitas mensagens de pessoas falando, nossa, só de ouvir vocês falando, antes de vocês falarem como que eu monto os tratamentos, antes de começar a imersão, eu já estou diferente. Antes mesmo de experimentar um chá, né? Eu não consigo uma erva, a pessoa está super bem já. E tem gente que está falando, pelo amor de Deus, eu não consigo mais viver isso. Quando é que vocês vão abrir o curso? Olha, a gente tem a imersão e depois da imersão a gente abre o próximo curso. Que é assim, uma escada de conhecimento. Você não pode chegar no nível 10 antes de passar no nível 1 e 2, entendeu? Então, assim, eu fico feliz, sabe por quê? Porque não foi a gente que fez nascer em você, né? Não foi a gente que fez nascer em você um desejo de se conectar com isso. A gente ajudou a reaflorar, a aflorar. Ou seja, já tinha dentro de você, aflorar, virou flor, eclodiu. Dentro de você algo que já era seu, que já era dos seus ancestrais, que já é tradicional da nossa vida, que tem a ver com as nossas raízes. E por isso que isso pegou, a fitoenergética, está te empolgando tanto. Então calma que a nossa imersão vai te ajudar mais sobre isso. Por quê? Porque é natural. É por isso que eu e a Patrícia, gerente de RH, eu trabalhava em gerente de processo, por isso que a gente abandonou, a gente trocou a nossa carreira lá atrás para viver isso, para levar a bandeira da fitoenergética, para ensinar a fitoenergética para outras pessoas. E cada comentário que vocês fazem, dizendo que vocês mudaram, que vocês estão diferentes, olha, tem alguma coisa diferente dentro de mim. Cada postagem dos nossos alunos do curso Fitoenergética Essencial, da pós-graduação da fitoenergética, que também nós temos, falando, cada um desses comentários faz com que eu e a Paty, um time Luz da Serra, hoje somos uma empresa de quase 90 funcionários, né? Uma empresa que nasceu disso, que ensina isso, que está sediada aqui na Serra Gaúcha, que é um paraíso também, um paraíso da natureza. Um dia que você puder vir visitar a nossa sede. Muito verde tem aqui. Café, bistrô, tem uma lojinha bonita, vocês podem vir. Tem centro de eventos aqui, onde nós estamos gravando essa aula. Então, eu quero convidar vocês para vir participar. A gente hoje mudou a nossa vida. E você também pode mudar a sua vida, e é isso que a gente quer. Então, por favor, comente aqui em que nível que você está nesse momento, se assistiu outras aulas. Outra coisa que eu queria que você visse, eu e Paty fizemos um pacto, porque a gente se distrai muito com os comentários e a gente não perde a linha da nossa aula. Então, vamos comentar suavemente sobre o chat. Mas agora aqui, quantas aulas você assistiu dessa série, eu e a Paty? 1, 2, 3, 5, 7, quantas? Todas. Outra coisa, a gente quer saber o que já mudou em você. E também eu queria aproveitar e te pedir, a gente está te oferecendo para você participar gratuitamente do nosso documentário, da nossa imersão Fitoenergética, Magia com as Ervas.
Agora, quem são as pessoas que você quer convidar para participar contigo nessa jornada? Veja, eu e Patrícia somos amigos, né? Quando eu vou na casa da Patrícia, o Paulo Henrique, que é o marido dela, que é nosso sócio, terceiro sócio, ele fala, sua comadre chegou. Sua comadre chegou, porque ele disse que eu e a Paty conversando, 2 comadres. Então, por quê? Porque a gente também, quando começou a despertar lá atrás, 2002, 2003, 2004, a gente começou a estudar, a gente fazia junto, a gente fazia muita coisa em parceria. Eu me casei com a Aline e eu conheci a Aline em 2005, então, mas eu conheci ela, a gente não começou a namorar em 2005. Em 2004 eu conheci a Aline. E mais tarde, só a vida nos aproximou. Como que eu conheci ela? Vibrando, fazendo coisas, fazendo cursos na área de espiritualidade e energia, me encontrei com ela. Aí, a partir de 2006, a gente começou a ter um namoro, né? A gente começou a namorar e nos casamos depois. Então, o que acontece? A gente faz disso um estilo de vida. E ao viver esse estilo de vida, você começa a transformar completamente a sua vida. E é por isso que a gente faz o que faz, a gente quer te ajudar a viver que tem um outro mundo, onde não precisa tanto remédio, vamos deixar os remédios para as causas mais graves, onde a gente trata as nossas emoções, que é a verdadeira causa dos problemas, e acima de tudo, onde a gente mesmo faz isso. Quando precisar ir ao médico, a gente vai. Quando se precisar, a liberdade é muito grande. Se tiver que fazer uma cirurgia, Deus me livre, a gente faz, mas só nos casos raros. Então a medicina ela se concentra no que ela é boa e única. E os tratamentos para a alma, os tratamentos para as causas, devem ser feitos com aquilo que tem afinidade com o nosso ser, com a nossa energia. Eu vou deixar aqui para vocês no final dessa aula uma série de outros comentários, relatos, cases de nossos alunos que decidiram fazer o curso avançado e começaram a se transformar por isso. Eu peço que você assista com bastante atenção, porque você está muito próximo também de tomar a decisão de você também tomar a decisão de falar, eu quero isso para mim, eu quero aprender, eu quero dominar essa técnica, porque eu quero ter autonomia para mudar a minha vida e mudar a vida das pessoas que eu quero ajudar, dos meus animais de estimação. Isso é uma força, uma energia sem tamanho. Que bom que você está aqui, comente aqui embaixo o quanto você está feliz, quem que você quer ajudar e, acima de tudo, traga outras pessoas, porque quando a gente vai se conectando com pessoas que têm afinidade. Então, eu casei com uma esposa que tem afinidade com esse assunto. A Patrícia e o PH, eles têm afinidade com esse assunto. Aos poucos, você vai levando para a vida. E os nossas alunas, que são 70% mulher, 30% homem, elas costumam reclamar muito que os maridos são negativos. Eu sei que seu marido é negativo. Cada 10, 3 vai reclamar. Cada 10, 7. Então, vou te falar uma coisa. Às vezes, eu e Paty ensinamos muitos outros assuntos no campo do desenvolvimento pessoal. Somos juntos autores de quase 40 livros. Então, deixa eu te contar uma coisa. Se tem uma coisa que o maridão entra, é um bom chazinho, é um bom sachê, é um bom tempero vibracional. Amor, esse aqui é aquilo que eu aprendi na técnica, você vai vendo o comportamento mudar da pessoa. Então tem tanta possibilidade que vai realmente transformar a sua vida. Certo? Isso aí, a fitoenergética é muito inspiradora, ela tem um campo enorme de possibilidades para tratar as mais diversas dores, sejam dores físicas, emocionais, mentais, espirituais. E eu tenho certeza que vai ser uma grande surpresa, né, quando você se conectar de verdade com a fitoenergética e ver tudo que ela é capaz de fazer, porque uma coisa é a gente falar, dar aula e você fica, será mesmo? E outra coisa é quando você experimenta, quando você tem a sensação que eu tive pela primeira vez quando eu usei. Uma sensação de paz, de estar tudo bem, de eu vou dar conta, eu vou conseguir resolver tudo que precisa, e a gente se sente com suporte, com ajuda, sabe, com apoio para fazer o que precisa, né? Então, é essa maior sensação que a fitoenergética traz, claro, além do alívio das dores, né, e tudo mais. Então, vem conhecer, é uma grande oportunidade para você se tornar, né, mais um verdinho, mais um guardião do verde. E os resultados, a primeira vez que eu usei, você viu que ela falou, os resultados são rápidos mesmo, viu, gente? Beleza, então, se cadastrou já na nossa imersão? Você não pode perder. Ali vai ter um conteúdo compactado, as 3 aulas, as lives de apoio, os presentes. Entra, cadastra e-mail, cadastra o seu WhatsApp e não sai até terminar a série, tá? Valeu, Patrícia. Valeu, Bruno Gimenez. Até mais, gente. Abraço. Um beijo. Então, gente, eu acho que eu vou chamar a nossa convidada para a gente bater um papo.
E daqui a pouco eu falo mais de plantas, de propriedades da fitoenergética e outras coisas que eu quero dizer para vocês aqui. Então, vou chamar para participar aqui da nossa live hoje a querida Elaine Padovani, que é aluna do Fito Essencial, é aluna do curso de Fito e Magia, que é o curso completo, é uma pessoa que pratica, que atende, e ela vai falar com a gente sobre a experiência dela com a fitoenergética. Então, Elaine, querida, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, Elaine, fala para nós o que você está sentindo em participar dessa live, em falar da fitoenergética. Estou emocionada com seu aniversário e estou muito feliz. Que legal, que legal. Eu queria saber, Elaine, como é que a fitoenergética assim, apareceu na tua vida? Ela apareceu por um vídeo, né? Eu estava procurando alternativas de melhoria de qualidade de vida e saúde, sair da dependência dos remédios que eu estava usando na época. E aí, procurando alternativas na internet, um dia apareceu um vídeo de vocês. E eu assisti, gostei e comecei a seguir. E você trabalhava na construção civil, é isso mesmo? Na construção civil. E lá na construção civil, um dia eu comecei a usar um composto que eu fiz de vocês, levei para o trabalho e comecei a usar lá, que eu estava trabalhando e à noite eu via os cursos de vocês gratuitos, né? E um dia já um amigo meu falou, olha, eu não sei o que você está usando não, mas eu quero esse negócio aí, que eu acho que está sendo bom. E lá começou. Que legal, Elaine, que legal. E você tinha um problema na cervical, é isso? Isso. Começou numa outra época. Nessa época que eu estava na construção civil, eu já tinha sido reabilitada pelo INSS, porque eu fiquei 8 anos afastada. Eu tive uma tendinite calcária de tendão supraespinhoso bilateral e eles caracterizaram depois de algum tempo de tratamento como síndrome do desfiladeiro torácico, porque era uma dor muito grande que descia da cabeça para do lado da cervical e pelo braço. Era muito grande a dor, era muito intensa, e isso me afastou das atividades profissionais por mais de 8 anos. Eu fiz muitos tratamentos, fiz várias infiltrações, bloqueios de dor, fiz uma cirurgia onde foi retirada uma costela em C7, e nessa cirurgia o médico tirou também o músculo escaleno para melhorar a circulação, porque era muito roxo o braço, era muito inchado, por conta do processo inflamatório que se formou, né? E aí, depois desse período, eu não tive melhora que foi esperada, porque na cirurgia, como tirou o músculo escaleno, eu fiquei com uma dificuldade em erguer o braço e movimentar o braço direito. E o médico do INSS, até um período, sugeriu que talvez fosse necessário uma aposentadoria por invalidez. E aí, isso me chocou muito. Nossa, eu acho terrível esse nome. Eu tô até emocionada aqui com a tua história. E eu acho terrível esse nome, aposentadoria por invalidez, sabe? Tinham que mudar isso, sabe? Sei lá, né? Botar um outro nome, porque isso mexe demais com o emocional das pessoas, né? Eu trabalhei muitos anos em RH, acho que trabalho até hoje, né, na Luz da Serra, mas na época da indústria, quando eu via alguém, né, que passava por um acidente de trabalho, ou que passava por uma situação assim, a pessoa entrava no INSS e aí tinha um carimbo lá, aposentadoria por invalidez. As pessoas ficavam em depressão porque a pessoa começa a sentir que ela não serve mais para nada, como se aquilo ali definisse ela como uma pessoa inválida, sabe? Então, tipo, porque eu tenho, de repente, uma dificuldade motora, ou porque eu não posso mais fazer uma coisa, isso me torna inválido para todo o resto, né? Então, eu acho que a reforma na nossa saúde também passa por aí, pelos rótulos que são dados, né, Elaine? Porque é muito triste, sim, tu receber esse carimbo, é como se tu não servisse mais para nada na vida, né? Invalidez, eu acho horrível esse nome. Só para comentar isso, né? Porque é uma coisa
assustadora, né? Receber esse título, né? Esse rótulo. Nossa, eu me emocionei também com a tua história, porque eu sofri um tempo também que eu tive uma hérnia, né, na lombar, com compressão medular, né? E eu não dei muita bola, porque eu disse, a hérnia é uma coisa normal, todo mundo tem e tal. E quando eu resolvi ir ao médico para ver, eu já estava com grande risco de perder os movimentos das pernas, né? Porque estava comprimindo muito a medula. E ela estava quase rompendo já, daí eu tive que fazer cirurgia também. Então, às vezes, a gente não presta atenção nas coisas, né? E as coisas acabam se agravando e crescendo. Então, essas histórias de cervical, de lombar, né? Sempre mexem comigo, porque eu sei o sofrimento que é. E eu não consigo nem imaginar, porque eu tinha crises, assim, durante 2 anos, era a cada 2 meses, a cada 3 meses, né? Eu imagino uma pessoa que sofreu 8 anos, porque a dor é terrível, né? E esses formigamentos de não sentir a perna, de não sentir o braço, dá muito medo, né? A gente fica com medo de, enfim, não conseguir produzir mais, não conseguir trabalhar mais. E eu queria saber, então, depois desses 8 anos, né? Depois desse período, quando tu estava ali para se aposentar por invalidez, qual foi o papel da Fito nisso? O que a Fito fez de diferente por ti? Então, aí, nesse período, foi bem essa palavra, a invalidez, que me assustou muito. Aí, eu ainda perguntei para o médico, eu não quis aposentadoria por invalidez, e para ele que não, que eu achava que esse não era o caminho, que eu precisava procurar outras coisas. Ele foi meio irônico, porque ele falou, você já fez tudo e não melhorou. Eu falei, não, mas eu acredito que ainda vai ter alguma solução para mim. Aí eu procurei mais alternativas, né? Eu fui para a acupuntura, fui para o reiki, e nesse período eu comecei a querer tirar aquele monte de remédios, porque eu usava em média 15 comprimidos controlados por dia para dor. 15. Meu Deus, 15 comprimidos. Era 4, 5 amitril para dormir, era codeína, gabapentina, era tramal e nada melhorava mais. E aí ele fez uma cara de irônico assim, né? Sabe, deixa eu só te falar uma coisa. Eu sei o que tramal faz para uma pessoa, né? Porque a gente estuda muito essa questão dos remédios por causa da Fito, o Bruno também. E uma vez eu estava com uma crise de coluna e me levaram para o hospital aqui da cidade. E aí eu estava sentada esperando para fazer uma medicação que eles iam fazer em mim e tal. E aí eu olhei no prontuário, assim, eles deixaram o prontuário do lado e vinha uma enfermeira aplicar, né? E estava escrito tramal na veia, via venosa, não sei o quê. Eu olhei aquilo assim, fugi do hospital. Tu acredita que eu fugi do hospital? Mesmo com dor na coluna, eu saí correndo e foram me pegar lá no estacionamento. Aí o cara foi atrás de mim e disse, Dona Patrícia, a senhora estava esperando para fazer a medicação, o que aconteceu? Eu disse, eu não vou fazer tramal, vamos embora. Então, essas medicações para dor, elas são muito fortes, elas podem gerar efeitos colaterais irreversíveis, né? E às vezes os efeitos colaterais são tão grandes que prejudica mais do que a própria doença que a gente está tratando, né, Elaine? Com certeza. Eu só quis contar esse episódio que eu fugi. Não, é bem intenso mesmo, porque eu fazia muitas infiltrações, aquelas agulhas daquele tamanho, eles iam, infiltravam assim, na região do ombro, onde doía, aqui na região da escápula, desse músculo aqui. Então, era bem assustador mesmo. E foi bem por aí. Tu estava dizendo que o médico foi irônico e tal. Pode continuar, eu te interrompi. Foi porque ele falou assim, você já fez de tudo, fez cirurgia, tá usando isso, usando aquilo, não tem mais o que fazer. Eu falei, bom, eu vou tentar procurar uma solução. E eu acredito que há uma alternativa, né? E que a aposentadoria por invalidez não vai me trazer nenhum benefício. Então, veio o processo de reabilitação, eles me reabilitaram, me devolveram para o mercado de trabalho nessa cota de deficientes. E aí eu comecei a procurar as alternativas que eu tinha falado para ele. Então, aí veio o reiki, a radiestesia,
veio a acupuntura, que eu sempre faço, e aí surgiu vocês. E num curso, num vídeo gratuito na internet, né, eu comecei a acompanhar, comecei a gostar, acreditar muito que isso era possível, que essa seria a solução. E aí eu comecei a praticar o que vocês apresentavam nas aulas, né, e isso começou a me trazer resultados muito rápido. E que resultados, assim, que trouxe? Porque realmente eu tenho algumas coisas tuas aqui anotadas, mas eu não conheço a tua história a fundo, então eu quero saber também, estou curiosa. Assim, a começo, o que eu gostei muito e que eu praticava demais, que eu acabei com meu pezinho de manjericão, foi a bioplasmia, né? Eu usava muito, praticava muito em mim, e isso me trouxe um resultado muito grande. Então, eu vi que aquela simples plantinha que eu ia ali, colhia, recebia aquela energia que ela me doava, isso me trazia uma melhora maravilhosa. Então, eu comecei a seguir e praticar. Aí eu comecei a fazer chás, compostos, comecei a usar em mim e depois nos meus familiares. Na cachorrinha, tem uma cachorrinha, comecei a aplicar nela também. E aí foi crescendo, foi tomando gosto e foi melhorando. Eu fui hoje como é que tu tá? Hoje como é que tu tá, assim, de saúde? Como é que tá a tua saúde? Hoje eu considero que eu estou ótima. Hoje eu não uso mais nenhum remédio alopático. Na época que vocês surgiram na minha vida, eu ainda usava remédios para dormir e alguns para dor. E depois que o processo começou, que eu comecei a aplicar, foram 6 meses. Eu já estava usando somente um comprimido para dormir, e esse comprimido para dormir eu fui fazendo o desmame dele gradativamente, e mais uns 40 dias eu parei de usar. E hoje eu não uso mais nenhum. Nossa, que coisa, que libertação, né? Que coisa incrível. Foi. E foi algo assim que partiu de ti, foi uma decisão tua, porque se a gente entra no ciclo da doença, né? Se a gente entra na RPR, né? Como a gente fala, e se deixa dominar pela indústria da doença, pelo ciclo da doença, você recebe um rótulo lá, um carimbo, e tu tá. É isso, é o que temos, né? Porque a gente vive numa sociedade onde a maioria das pessoas acha que acabou ali, acabou, o médico falou, a medicina comprovou, eu tenho essa doença e é isso, pro resto da vida eu vou ter que tomar medicação, pro resto da vida eu vou ter que fazer fisioterapia, pro resto da vida, e as pessoas ficam nisso, né? E quando a gente sai, eu digo quando a gente se transforma num drone, né? E tu voa um pouquinho e enxerga de longe, tu vê que tem muitos recursos, muitas alternativas. Eu também tomava 7 tipos de medicação com 23 anos de idade. Sabe o que é isso, né? Uma menina tomando um monte de medicação. E aí, quando eu encontrei a fitoenergética, foram 2 vidros de essência fitoenergética e nunca mais eu tive problemas de rinite, de alergia. Então, eu tenho muita fé na fitoenergética por isso, por histórias como a tua, né, Elaine, de transformação nesse nível, onde a medicina nos desengana, né, e diz, não tem mais alternativa, não tem mais o que fazer, não tem mais para onde ir, e aí vem a fito e mostra a sabedoria do reino vegetal, a sabedoria da cura ancestral, a sabedoria, né, da energia que está nas plantas e que sabe muito mais do que a gente, né? Eu sempre uso uma hashtag, a natureza sabe mais. A natureza sabe mais do que todo mundo. Ela sabe mais que o médico, ela sabe mais do que todo mundo. A gente só tem... o ser humano, né, tem a obrigação de codificar isso e de usar as plantas a seu favor, assim como tu fez. Nossa, que legal, que legal. E hoje tu atende com a fitoenergética? Sim, atendo. Aí eu fui procurando cursos para me autoajudar mais intensivamente, né? Eu fiz vários, fiz reiki, anestesia, arte, comprei o módulo 1 da Fito, passei agora comprei a fitoenergética central, na tia reserva, e já consigo agora atender outras pessoas, ajudar outras pessoas, e isso tem sido assim bem gratificante. Que legal, que legal.
E o que você fazia na área de construção civil? Na área de construção civil, eu trabalhava na parte de RH. Uhum. Sempre gostei de trabalhar com pessoas. Que legal. Então já tinha uma veia terapêutica aí para ser explorada, né? Já tinha. Já tinha, porque lá mesmo eu comecei, como eu te falei, comecei a usar o frente, eu fazia alguns chazinhos e às vezes apareciam algumas pessoas, iam lá e falavam, vai lá na mesa dela e lá que ela te ajuda. Aí a pessoa aparecia lá e falava, você tem alguma coisa aí para mim? Estou com dor de cabeça? Eu cheira esse negocinho aqui. Aí cheirava um molinho, cheirava um spray, borrifava um negocinho lá e ia embora. Então, um pouco o pessoal aparecia falando assim, nossa, melhorou. Que legal. E, Elaine, como que é para ti ver a fitoenergética atuando nas pessoas que tu atende, né? A transformação que elas têm, o que isso causa na tua vida em termos de impacto? É muito gratificante ver que, assim, de uma forma tão natural e simples, a gente consegue resgatar a saúde e sair dessa dependência de medicamentos. Porque como passou por mim, como eu acreditei no processo, tomei, assim, uma decisão de melhorar a minha qualidade de vida, isso me trouxe muita segurança para apresentar isso para outras pessoas. Eu percebo que ainda há alguma resistência, mas as pessoas que eu atendo, que chegam até mim, elas estão bem confiantes. E muitas me conhecem, sabem como foi a minha história, o que eu passei, a idade que eu tive. Então, elas confiam bastante e aí se entregam. Então, eu percebo que um resultado bem positivo, bem feliz e muito gratificante. Que legal. E qual foi o caso, assim, que tu atendeu e que tu achou mais desafiador, assim, e que teve um bom resultado? Eu tive 2 casos, na verdade, Paty, que foram, assim, bem desafiadores. Um foi a médica que me fazia acupuntura, me pediu ajuda, que ela é uma ortopedista, especializada em clínica de dor e faz acupuntura. Ela tinha um parente que estava precisando, estava com câncer em estágio avançado e ele sentia muita dor. Então, ela me pediu para que eu ajudasse e fizesse um composto para ele. Foi assim, eu fiquei bem feliz pela confiança dela, fiz o composto, fiz sachês, porque era mais fácil para que ele usasse. Ele usou durante 21 dias, depois eu fiz novamente. O quadro de dor dele melhorou. Ele continuou o tratamento, mas ele estava num estágio muito avançado. Só que ele demonstrou assim, uma alegria por ele ter melhorado aquele quadro de dor. E ele até comentou com ela que poderia ser das plantas, porque ele não acreditava, como ele tomava outros remédios na época, e ficou meio assim, não acredito que não deu muita confiança. E, infelizmente, nós perdemos, ele faleceu depois de 6 meses, mas ele continuou usando os sachês por 2 meses. E nesse período, a melhora de dor dele foi bem significativa, que foi que ela me deu. Sim. Não, é incrível, porque às vezes a pessoa está naquela fase ali, né, mais terminal, né, cumprindo a missão dela, limpando o karma dela, purificando, e as plantas ajudam muito a acelerar esse processo, né? Então, a gente sempre fala que nessa fase, às vezes não é possível o corpo se regenerar, porque ele já está muito debilitado, mas pelo menos a pessoa fica em paz, né? Naqueles últimos tempos ali, consegue fazer uma passagem boa, né? É isso que ela relatava, que ela mesma achava que a cura não seria possível, porque o estágio estava muito avançado. Mas a qualidade de vida dele, naquele período, melhorou, trouxe essa paz, trouxe essa tranquilidade para ele. Então, eu acredito, sim, que isso tenha ajudado muito. E depois, uma outra pessoa que teve um significado muito importante, que estava passando por uma perda de um membro querido da família, estava no processo de depressão, estava muito, muito baixo astral. Aí eu comecei a fazer a terapia com ela, indicar, fazia o composto, fazia o chá, ela começou a levar para casa. E em um mês ela estava uma outra pessoa. E ela conseguiu resgatar
recuperar a autoestima dela, a confiança, entender o porquê da perda desse membro querido da família, o porquê ela tem ido tão rápido, tão cedo. E foi, assim, bem significativo também, que é uma pessoa da família, e eu fico até emocionada em falar, que a melhora dela, foi bem bonito. Que legal, Elaine, que legal. Eu tô muito feliz e emocionada com a tua história, né? A Fitoenergética vai fazer 20 anos o ano que vem. E ver todas essas transformações, assim, tudo que ela já causou no mundo para tantas pessoas. E além de te trazer uma cura pessoal, né? Dá pra gente ver o quanto tu tá bem, sem remédios, né? O quanto a tua história de superação é incrível. Eu já passei por uma situação parecida com a tua, eu sei que a dor é forte, é terrível, né? Então, além de tu ter te curado, hoje tu leva cura para as pessoas, seja num estágio mais terminal, seja numa situação de depressão, ou em outros casos, a fitoenergética pode ajudar muito. Ela pode. Imagina a fitoenergética, esse é o meu grande sonho da vida, né? Ver a fitoenergética sendo usada em larga escala, o mundo inteiro usando. Né? Imagina a revolução que a gente faria no planeta inteiro, né, se todo mundo soubesse o que o reino vegetal é capaz de fazer. Então, parabéns pela tua revolução pessoal, né, que está causando revolução na vida de muita gente também, que está se transformando. E essas pessoas também vão levando a bandeira da fitoenergética para mais gente, né? E, enfim, cada pessoa que se matricula no fito essencial ou no magia com as ervas, né, que é a formação completa. A gente brinca que é carteirinha de bruxo, né, o fito e magia com as ervas. Cada vez que uma pessoa se matricula numa das formações, o meu coração vibra de alegria, porque eu sei que mais pessoas vão ser tocadas, eu sei que mais pessoas vão ser tratadas, eu sei que a bandeira das plantas vai caminhar mais um pouco. Então, parabéns por você estar com a gente no fito essencial, no fito e magia, por você ter aplicado esse conhecimento na sua vida, por você ter se libertado do ciclo da doença, por você ter se libertado, né, da indústria da doença, por você ter escolhido o caminho da floresta e não o caminho da farmácia. Eu digo, na nossa vida tem 2 Fs, né? A floresta e a farmácia. E quando a gente escolhe a floresta, a gente descobre equilíbrio, felicidade, paz, harmonia e principalmente saúde, né? Porque saúde é viver bem sem ter que depender de medicação. Então, parabéns, Elaine, muita gratidão. Adorei conversar contigo, adorei te conhecer, porque a gente tem muitos alunos, então a gente não tem, às vezes, oportunidade, né, de ter essa troca, né, de conversar com todo mundo. Então, muita gratidão. Foi um presente muito especial hoje para mim ter você aqui no meu aniversário junto comigo. E em 2018 eu também ganhei um presente muito legal, porque no dia do meu aniversário o Ministério da Saúde, em 2018, colocou a fitoenergética dentro do glossário do Ministério da Saúde como uma prática integrativa de cura, né? Então, o Ministério da Saúde do Brasil reconheceu a relevância da fitoenergética no Brasil. Tem muitos alunos de naturopatia que fazem trabalho de conclusão de curso sobre a fito. E aí esses trabalhos começaram a ser publicados, começaram a crescer e a fito foi reconhecida. Então eu fico muito feliz com esse caminhar da fito, com esse crescer da fito, e conhecer a tua história foi muito emocionante para mim, principalmente no dia de hoje. Então quero que tu só diga aí como foi participar e que tu deixe uma mensagem final para todo mundo que está nos assistindo. Eu fico muito feliz por participar, ainda mais hoje, nesse tipo especial também para você, como tem sido para mim. Eu agradeço pela participação. Eu falo assim que é um trabalho de formiguinha, mas que eu estou acreditando e que eu vou levar esse conhecimento para outras pessoas, procurar disseminar mais, e isso está trazendo muita confiança. É isso que eu falo. Deu certo para mim, dá certo para você. Então, é só acreditar, confiar e fazer o processo certinho, que dá resultado. Então, eu deixo para vocês assim, é a confiança. Acreditem que dá certo. E vai tudo, tá tudo certo. Obrigada, querida. Um grande beijo para você, muita luz na tua jornada e conta conosco aí na tua caminhada com a fito, tá bom? Um beijo. Obrigada, parabéns, tá? Eu comecei a tomar os chás e a fazer os chás, ele, além de alimentar a minha matéria,
alimenta também o meu espírito. Das técnicas da fitoenergética, as que eu mais utilizei e gosto estão relacionadas não só ao Campo Verde, mas também ao envio à distância, e tem dado bons resultados. As pessoas sentem essa conexão, né? E o trabalho funciona muito e flui muito. Apliquei a fitoenergética aos meus pets e todos eles tiveram bons resultados com isso. Eu sou fisioterapeuta e terapeuta holística. Eu passei por um problema de saúde, né? Que eu fui diagnosticada com endometriose e desde então eu entrei em contato com o Bruno Gimenez e ele fez um tratamento por um período de 1 ano e aí eu fui tratada e fui curada. Eu uso a fitoenergética no tratamento do emagrecimento, da obesidade, das doenças autoimunes. Eu uso os compostos e os temperos da fitoenergética para trabalho de ansiedade, compulsão. Eu tenho resultados maravilhosos.